que é o modelo planetário, sistema solar, o núcleo ali positivo, ali dentro do núcleo prótons e nêutrons, ao redor os elétrons. Será que você se lembra ainda do modelo Rutherford? É o modelo planetário, modelo sistema solar. Bom, pessoal, então soluções, aula 14, e nós vamos dar sequência o quê? Nós vamos dar sequência às unidades de concentração. O que nós vimos até agora? Nós vimos a concentração comum, massa sobre volume, vimos a densidade, massa sobre volume. O professor já destacou qual a diferença de concentração comum e densidade para ti. E vimos o título, que é a massa do soluto, dividido pela massa soluto mais a massa solvente. E daí nós temos que transformar o título em porcentagem. Então, quando a gente calcula o título, multiplicamos por 100, e daí nós temos a porcentagem de soluto na solução. Então, concentração, densidade e título. E quando se mistura tudo isso, nós temos o cadete. Isso quando a resposta for gramas por ml. Quando for gramas por litro, nós multiplicamos essa fórmula por 1000. Concentração é igual a densidade vezes título, multiplicado por 1000. Depois, o professor mostrou para ti a forma da molaridade, que é um M esquisito, e vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. E obrigatoriamente tem que ser em litros, tá? E geralmente o exercício vem em ml. Bom, como é que nós diferenciamos a concentração comum da molaridade? A concentração comum vai ser gramas por litro e a molaridade é mol por litro, tá? Em vez, tem exercício que vem molaridade e tem exercício que vem concentração molar. E depois, na nossa última aula, o professor destacou para ti a relação entre concentração comum e molaridade. E como é que é a forma da concentração comum e molaridade? A concentração vai ser sempre igual a molaridade vezes a massa molar. A gente substitui na fórmula e a gente encontra a concentração comum, a gente encontra a molaridade. Tudo bem? Na aula de hoje, o assunto vai ser o quê? Normalidade. A normalidade é mais uma unidade de concentração. Mais uma, tá? É mais uma forma de dizer ali qual a quantidade de soluto em relação a litro. Bom, vamos ler o conceito. A normalidade é uma forma de expressar a concentração de uma solução. A normalidade indica o número de equivalente gramas, a gente já vai ver o que é equivalente grama. Então, indica o número de equivalente grama de soluto em 1 litro de solução. Então, tem que ser em litro. Esta é calculada através do quociente entre o número de equivalente grama de soluto dissolvido e o volume da solução em litros. Professor, não entendi nada. Claro que não entendeu nada. É um negócio muito esquisito. Mas é bem tranquilo no início. Bom, olha só. Pessoal, fórmula. A gente vai começar a trabalhar essa criança. A canetinha. Bom, normalidade, sempre a unidade vai ser N, tá? Então, ó, normalidade vai ser o E1. O que é o E1? O E1 é a massa do soluto, dividido pelo Ezão grande aqui. A gente vai ver depois o que é esse E, que é o equivalente grama, tá? Então, a normalidade, para calcular a normalidade, vai ser o número de equivalente grama dividido pelo volume em litros, tá? Isso aqui seria o resumo dessa fórmula. E ao destrinchar o que é o número de equivalente grama, a gente tem a forma da normalidade. Logo, a forma da normalidade, futuramente vocês têm que passar isso para o caderno de vocês, tá? Normalidade é igual a massa do soluto dividido pelo equivalente grama, que a gente vai ver como a gente calcula o equivalente grama e quem é essa criança, vezes o volume em litros. Está aí a nossa forma da normalidade. Professor, repete. A normalidade é a massa do soluto dividido pelo equivalente grama vezes o volume em litros. Está aqui. N é a normalidade, o E1 é o número de equivalente grama, o M1, massa do soluto, o E é o equivalente grama. V, volume. Bom, inicialmente vamos entender o que é o E1. O que é o nosso número de equivalente grama. Tá? Então, para se calcular um número de equivalente grama, vai ser a massa do soluto dividido pelo equivalente grama. Bom, para que a gente possa calcular o número de equivalente grama, a gente tem que saber como é que a gente encontra o equivalente grama,
A gente vai ver isso na próxima lâmina. Olha só, mais uma fórmula. O professor destacou para ti desde o início do ano, né? Ou seja, a parte de soluções, fórmula, fórmula e fórmula. Então, o equivalente grama é igual a massa molar. Agora não é a massa absoluta. Lembrando, o que é massa absoluta? Massa absoluta vem no exercício, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas, 21,9 gramas. Tá? Isso é o que? É massa absoluta. Mas para calcular o equivalente grama é a massa molar. Repare que o M aqui, ó, é maiúsculo. Ó, o M é maiúsculo, é a massa molar. 1 significa que é absoluto, 2 é solvente, tá? M1 maiúsculo, massa molar, dividido pelo X. A questão está aqui, ó. Quem é esse X? Bom, se for um ácido a substância, é a quantidade de hidrogênio. Se for uma base, será a quantidade, o X, será a quantidade de hidroxila. Se for um sal, e essa é a partinha mais difícil, se for um sal, ou a gente vai ter que identificar a quantidade de cargas positivas ou a quantidade de cargas negativas. Não se apavore, é bem de boa, bem tranquilo calcular o equivalente grama. Bom, aí que o professor colocou 5 exemplos para vocês, tá? O primeiro fala assim, calcule o equivalente grama, ó, calcule o equivalente grama para o ácido sulfúrico. Depois, calcule o equivalente grama para o hidróxido de sódio. Repare, ácido vai ser a quantidade de hidrogênio. Hidróxido de sódio, hidróxido significa que é hidroxila, ó. Então, nós temos uma base. Sulfato de sódio vai ser um sal. Carbonato de cálcio vai ser outro sal. E sulfato de alumínio. Então, aqui o professor vai calcular nas próximas lâminas para ti, vai te mostrar como é que se faz os cálculos em cima de 5 substâncias. Um ácido, uma base, tá? E 3 sais, que é a parte mais difícil na parte do cálculo do equivalente grama. Bom, primeiro exemplo ali da lista anterior. Calcule o equivalente grama para o ácido sulfúrico. Então, na próxima lâmina aí, ó. Calcule o equivalente grama para o ácido sulfúrico. Aqui o professor destacou, ó, se for um ácido, o X é H+, é a quantidade de hidrogênio. Se for uma base, quantidade de hidroxila. Se for um sal, quantidade de cátions ou a quantidade de ânions. Bom, aí nós temos a fórmula. O equivalente grama é a massa molar, o M1 maiúsculo, dividido por X. A substância é o ácido sulfúrico. Nós calculamos a massa molar, é aquela brincadeirinha que eu acredito que vocês agora já estejam feras, que é 2 hidrogênio, 1 enxofre, 4 oxigênio. Aí nós multiplicamos pela sua massa atômica, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 32, 32, 4 vezes 16, 64, a gente soma tudo, dá 98, nós temos a massa molar. A massa molar do ácido sulfúrico é 98. Então, está aqui a fórmula. O equivalente grama é a massa molar. Quanto é que vale a massa molar? 98. 98 é a massa molar do ácido sulfúrico. E quantos hidrogênios tem o ácido sulfúrico? Ora, o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. Então, a gente vai dividir, ó, por 2. Por quê? Porque o ácido sulfúrico tem 2. Então, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 e são 2 hidrogênios. E eu dividi 98 por 2, 49. E está aqui, e é gramas a unidade. Então, o equivalente gramas para o ácido sulfúrico vale 49. Tá, pessoal? Então, repare, para calcular o equivalente grama, é bem de boa, bem tranquilo. É pegar a massa molar, no caso do ácido, dividir pelo número de hidrogênio. Ok? Se alguém não entender alguma coisa, aperta aí no fonezinho, professor, repete. O professor repete, tá? Bom, vamos fazer o segundo. Tá? O professor vai fazer o segundo exemplo aqui, ó. Calcule o equivalente grama para o hidróxido de cálcio. É o exemplo que o professor vai fazer agora. Bom, de novo aquela explicação, não vou repetir para não ficar chato, tá? Nesse caso, hidróxido de sódio é uma base. Toda vez que tem a palavra hidróxido, cálcio significa que o cálcio está antes, tá? Cálcio está aqui, a hidroxila. Tá? Lembrando que, se lembra lá na aula ano passado, cálcio da família 2, tem carga mais 2, aí cruza, vem para cá. A hidroxila, vocês têm que memorizar,
tem carga -1, vem para cá. Tá? Pessoal, às vezes no Enem, tá? Ou até mesmo no PAV, vocês têm que saber montar a fórmula. Aí isso faz parte do processo. Bom, como nesse exercício mesmo, calcule o equivalente de grama para o hidróxido de sódio, não deu a substância, você teria que montar a substância. Tá? O professor na prova vai ser bonzinho, o professor vai te dar a substância. Bom, então olha só, então hidróxido de cálcio. Daí, primeira coisa, para calcular o equivalente de grama, que é o quê? Massa molar dividido pelo X. O hidróxido de cálcio, ao calcular a massa molar, bom, nós temos aqui um cálcio, lembrando que esse 2 multiplica o que está dentro, nós temos aqui 2 oxigênio e 2 hidrogênio. Então, cálcio, 1 vezes 40, 40. Oxigênio, 2 vezes 16 vezes 2, 32. E hidrogênio, 2 vezes 1, 2. Soma tudo, e aí nós temos a massa molar do hidróxido de cálcio. Pessoal, nesse exato momento eu já estou supondo que você já sabe calcular a massa molar. Tantas vezes, na parte de estequiometria, tantas vezes vocês calcularam a massa molar. Agora, já na parte inicial de soluções também, o professor mostrou aí como se calcula a massa molar. Estou supondo que nesse exato momento vocês já estão craque no cálculo da massa molar. Então, a massa molar do hidróxido de cálcio é 74. E para calcular o equivalente grama, vai ser o quê? Massa molar dividido pelo X. O que é o X? É o número de hidroxila. E quantas hidroxila tem o hidróxido de cálcio? Ora, 2 hidroxila. Então, calcular o equivalente de grama, massa molar, 74. Ok. Número de hidroxila, 2. Então, vamos dividir 74 por 2. E ao dividir 74 por 2, dá 37 gramas. Esse é o equivalente grama. Esse é o equivalente grama para o hidróxido de cálcio. Ok? Vamos lá. Vamos para o terceiro exemplo, onde pede, calcule o equivalente grama para o sulfato de sódio. O professor destacou de novo, tá? As características, se for ácido é o número de hidrogênio, se for base, o número de hidroxila. Mas o sulfato de sódio não é ácido e não é base, é um sal, tá? Lembre-se lá no ano passado, eto, né? É isso? SO4, sulfato, D e o elemento está na frente, sulfato de sódio, então nós temos um sal. Bom, e para calcular o equivalente grama, é a massa molar dividido pelo X. Só que, no caso do sal, a gente vai ter que saber, a gente pode escolher, ou a gente vai escolher as cargas positivas, ou a gente vai escolher as cargas negativas para fazer a divisão. A gente vai ver quantas cargas positivas tem, e a gente vai dividir pelo número de cargas positivas. É tranquilo. Olha só, então, sulfato de sódio, está aqui a forma do sulfato de sódio, tá? O sulfato, como ele tem carga -2, vem para cá 2. O sódio da família 1, carga +1, vem para cá, não altera. Tá aqui a forma do sulfato de sódio. Daí, o professor resolveu aqui calcular, tá? Será que eles se lembram como se calcula a massa molar? Então, calculamos a massa molar do sulfato de sódio. Tá aqui 142 gramas por mol. É a massa molar. Então, para calcular o equivalente grama, vai ser o quê? Massa molar, 142. Bom, agora, como é que a gente vai descobrir qual a quantidade de cargas positiva tem o sulfato de sódio? Pessoal, na minha opinião, fica mais fácil no sulfato de sódio a gente saber quantas cargas negativas tem. Repare que esses dois estão aqui, ó, a gente traz para cá, se lembra do ano passado, ó, ele tem a carga o quê? -2. O sódio é da família 1, tem carga +1. Como é 2 sódio, 2 vezes 1, 2. Então, repare que nós temos duas cargas positivas e o SO4, que é o sulfato, tem duas cargas negativas. Você vai escolher ou cargas positivas ou cargas negativas para fazer a divisão. No caso do sulfato, eu acho mais fácil pela carga negativa. Traz para cá, -2. Né? Dependendo do lado, por exemplo, no Enem não tem tabela periódica. Como é que vai saber qual é a carga do sulfato? Levo 2 lá para cima, -2. Então significa que eu vou dividir, para calcular o equivalente grama, a massa molar, que é 142, e como são duas cargas negativas, eu vou dividir por 2. E ao fazer essa divisão, o equivalente grama corresponde a 71 gramas. Ok? Espero que esteja entendendo. Vamos para mais um exemplo, tá?
Porque cada sal tem uma peculiaridade, uma dificuldade. É por isso que eu coloquei 3 para vocês, e esses 5 exemplos é suficiente para fazer qualquer outro. Tá? Então, nosso quarto exemplo é: calcule o equivalente grama, o E, tá? Para o carbonato de cálcio. Carbonato, quem é o carbonato? CO3. Cálcio é o nosso cálcio, Ca. O que a gente sabe? Cálcio da família 2, cargas, mais 2. E o CO3, como é que você é a carga do CO3? Se lembra lá no bom correr na praia, suando a camisa? Bom correr na praia, suando a camisa. A gente coloca oxigênio à direita, os 3 primeiros com o número 3 e o último também, o penúltimo e o antepenúltimo com o número 4. E a gente começa a numerar. Menos 3, menos 2, menos 1. Menos 3, menos 2, menos 1. E tudo aqui termina em ato. Borato, carbonato, nitrato, fosfato, sulfato e clorato. Então, repare que o que a gente aprendeu o ano passado, a gente usa esse ano também. A química tem essa característica. Uma coisa depende da outra. Por isso que vocês não podem perder a aula, vocês têm que assistir na sequência, porque uma aula vai dependendo da outra. Então, quem não assistiu as outras aulas anteriores, tem que assistir, porque você pode ficar perdido, porque não viu uma parte da matéria. E quando o aluno não vê uma parte da matéria e não começa a não entender, começa a culpar o professor. É que, na verdade, você perdeu uma parte da matéria, e como uma coisa é como um elo de uma corrente, né? Uma coisa vai dependendo da outra, você se perde, não entende, e culpa o professor porque não está entendendo a matéria. Significa que você perdeu uma parte da matéria que é essencial para você entender essa agora. Então, repare que o primeiro ano do ensino médio já está fazendo falta, já está sendo necessário para a aula agora nossa de soluções. Bom, carbonato. Quem é o carbonato? CO3 menos 2. Então, quando a gente junta o cálcio que tem carga mais 2. Por que mais 2? Porque é da família mais 2. E quando nós temos o carbonato, que tem carga menos 2, a gente já sabe por quem eu vou dividir. Ou seja, eu vou dividir por 2, porque é a carga de cada elemento que fazem parte desse meu sal. Ok? Eu prefiro, nesse caso, identificar quem? Do carbonato. Por que eu prefiro calcular do carbonato? Porque eu consigo montar aqui. O cálcio, vocês têm que saber de cabeça que ele é da família 2 e que ele tem, e todos da família 2 têm carga mais 2. Mas não tem uma tabela periódica na tua frente. É você que vai ter que montar o esqueminha do bom correr na praia suando a camisa, né? Quem não foi o meu aluno no ano passado fica um pouco perdido. O que o professor ensinou para os seus alunos que fizeram parte do primeiro ano, Ou seja, o professor ensinou a nomenclatura dos sais. E ele falou sobre uma frasezinha: bom correr na praia suando a camisa. E aqui a gente formava os principais ânions, E daí colocava os oxigênio à direita. Isso foi a explicação do ano passado, que o professor ensinou para vocês. Mas só que teve alguns alunos que vieram de outros colégios. E a maior parte dos professores não ensina assim, a nomenclatura dos sais, dos ácidos. Geralmente a maior parte dos professores ensina a nomenclatura dos ácidos pelo número de cálculo de Knox. Esse é um método de forma simplificar, facilitar a vida do aluno para a nomenclatura dos sais. Então o professor lá o ano passado falou: bom correr na praia suando a camisa, oxigênio à direita. Eu botava os 3, do lado do oxigênio, os 3 primeiros números com 3 e o último também. E o penúltimo, antepenúltimo, com 4. E daí numerava menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1. E assim a gente tinha aí os principais ânions que vão ser essenciais nesse ano e vão ser importantes também no próximo ano. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos calcular. O assunto é equivalente grama. Então, o equivalente grama, a fórmula é a massa molar dividido por X. Calculamos a massa molar do carbonato de cálcio. Cálcio 40, carbono 12, oxigênio 16 vezes 3, somando tudo, 100 gramas por mol. Ok. Essa é a nossa massa molar. 100. Dividido pela quantidade de cargas ou positivas ou cargas negativas. Então, aqui nós temos, 2, tá? Então, vamos dividir por 2 e 100. E acredite, 100 dividido por 2 dá 50. Então, o equivalente grama, nesse caso, é 50.
E o quinto, voltando para a lâmina, o professor, nesse exato momento, está fazendo um simples exemplo aqui, ó. Calcule o equivalente grama para o sulfato de alumínio. Já fez do ácido fúrico, já fez do hidróxido de cálcio, sulfato de sódio e carbonato de cálcio. Nesse exato momento, o professor vai fazer, calcule o equivalente grama para o sulfato de alumínio. É o mais difícil, na minha opinião, de todos. Bom, o professor mostra para vocês de novo, ó, se for ácido, é quantidade de hidrogênio, se for base, é quantidade de hidroxila, e se for sal, vocês podem escolher a quantidade de cátions ou a quantidade de ânions. Nossa fórmula para calcular o equivalente grama é a massa molar dividido pelo X, que é a quantidade de hidrogênio, quantidade de hidroxila, cátions ou ânions. Bom, sulfato de alumínio. Nós temos aqui a nossa fórmula do sulfato de alumínio. Bom, como é que nós sabemos qual é a carga do alumínio? Tá? Repare que está entre parênteses aqui, ó, o SO4, que é o nosso sulfato. Né? Se a gente retornar para a nossa lâmina anterior, repare que o nosso SO4, porque tudo aqui é átomo, né? Ó, B é boro, carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, cloro. Então, B de boro, borato, C de carbono, carbonato, N de nitrogênio, nitrato, P de fósforo, fosfato, S de enxofre, é um nome especial grego, sulfur, então esse aqui é o sulfato. Então está aqui a nossa fórmula do sulfato, ó, SO4 menos 2, e ClO3 é o clorato. Bom, então o sulfato tem carga menos 2, e o alumínio, tá, tem carga Q mais 3. Como é que eu vou saber qual é a carga do alumínio? Tabela periódica. Ah, porque não tem tabela periódica. Repare que está aqui o parênteses e repare que está o número 3. E fora do parênteses é o número 3. Então, a gente pode trazer para cá, ó, o mais 3. Então, a gente já sabe qual é a carga do alumínio, assim como a gente sabe qual é a carga do sulfato ao trazer o 2 para cá. Lembrando que a esquerda fica com cargas positivas e a direita fica com cargas negativas. Ok. Só que nesse caso, e aí está a maior dificuldade, é que nós vamos ter que multiplicar pela quantidade de elementos. No caso do sulfato de alumínio, repare que tem 2 alumínio. E 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então aqui, ó, nós vamos ter no sulfato de alumínio 6 cargas positivas. E repare que aqui a gente não vai multiplicar por 4, porque o 4 faz parte do sulfato. Mas tem o parênteses aqui e tem o número 3. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. A molécula ela é neutra por natureza, tá? Ou seja, a substância é neutra. Então, mas quantas cargas positivas tem o sulfato de alumínio? Mais 6. Quantas cargas negativas? Menos 6. Isso significa que vocês podem escolher ou cargas positivas ou cargas negativas para fazer a divisão. Ok, vamos calcular o equivalente grama. Massa molar de sulfato de alumínio. Ao calcular a massa molar, né, ó, 2 alumínios, 3 enxofre, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, multiplicando pela sua massa atômica, do alumínio é 27, do enxofre é 32, do oxigênio é 16, multiplica, 2 vezes 27, 54, 3 vezes 32, 96. Estou repetindo, porque a repetição leva à perfeição. 12 vezes 16, 192, em soma, 352. Essa é a massa molar do sulfato de alumínio. Então, massa molar, 352. E o X vale quanto? 6. Porque o alumínio aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Ou, no caso do sulfato, 3 vezes 2, menos 6. Então, a gente vai dividir por 6. E ao fazer essa divisão, 352 dividido por 6 dá 57. Então, nosso equivalente grama corresponde a 57 gramas. Bom, pessoal, nesse exato momento, eu tenho a esperança que vocês já saibam calcular o equivalente grama, que é o nosso E maiúsculo, que é igual a massa molar dividido por X. X pode ser ácido, vai ser quantidade de hidrogênio, base, quantidade de hidroxila. Se for sal, vocês podem escolher ou a carga positiva ou a carga negativa. Bom, agora a gente vai sair do equivalente grama e a gente, deixa eu voltar a lâmina, a gente vai para o nosso E1, nós vamos calcular o nosso número de equivalente grama. E1, número de equivalente grama.
E para calcular o número de equivalente de grama, vai ser o quê? A massa do soluto. Vai lá, 20 gramas, 48 gramas, 79 gramas. O exercício mostra isso para nós. Nos informa. Dividido pelo equivalente grama, que nós aprendemos de calcular, onde é a massa molar dividido por X. Então, o que nós vamos calcular agora não é o equivalente grama, e sim o E1. E sim, ó, o E1. Número de equivalente grama. O nosso E1. E a fórmula é massa absoluta dividido pelo nosso E. Grandão, maiúsculo, nosso equivalente grama. E aqui está o exemplo. Calcule o número de equivalente grama. Não é o equivalente grama. É o número de equivalente grama. É o E1. Para 9,8 gramas de aço fúrico. Repare que nesse exercício, o que ele nos deu? Nos deu a massa. Nos deu isso aqui, ó. Nos deu a massa. Então, o E1 é um E minúsculo, ó. Nosso E1 é a massa do soluto dividido pelo equivalente grama. Bom, a massa do exercício me deu. Aço fúrico é o H2SO4, que a gente vai ter que calcular a massa molar, e ao calcular a gente sabe que dá quanto? 98. Já decora, é aço fúrico, repare. Ele é o chefe da história. Aço fúrico é 98, né? Então, ok, essa é a massa molar do aço fúrico. E para calcular o equivalente grama, como é que a gente calcula? Ah, professor, já está chato isso. É mesmo. Faz parte do processo. Equivalente grama, massa molar dividido por X. Ok, massa molar, 98. Quantos hidrogênio tem o ácido fúrico? 2 hidrogênio. Ok. E ao fazer a divisão, 49. Pronto. Nós encontramos nosso equivalente grama, que a gente vai botar aqui embaixo. Então, para calcular o número de equivalente grama, vai ser o quê? A massa absoluta, que é 9,8 gramas, dividido pelo equivalente grama, que é 49. E ao realizar essa divisão, nós temos aí o nosso número de equivalente grama, que é 0,2 equigramas. Essa é a unidade, tá? Equigramas. Tudo bem, pessoal? Então, o professor já mostrou como se calcula equivalente grama e como se calcula o número de equivalente grama, onde o número de equivalente grama é a massa do soluto dividido pelo E maiúsculo, que é o equivalente grama. E para se calcular o E maiúsculo, que é o equivalente grama, é a massa molar dividido por X, que está relacionado com o número de ácidos, ou seja, o número de hidrogênios, de hidroxilas e cátions e ânions. Mais um exemplo. Calcule o número de equivalente gramas para 25 gramas de hidróxido de cálcio. Então, não é o equivalente grama, e sim o número de equivalente grama. O número de equivalente grama é o nosso E1. Ok. Para 25 gramas. 25 gramas vai ser o quê? A nossa massa da substância. De hidróxido de cálcio. Quem é a nossa substância? Hidróxido de cálcio. E toda vez que nós temos hidróxido, nós temos uma base. Nós vamos ter que calcular o equivalente grama dividido pelo número de hidroxila. E está aqui a fórmula do hidróxido de cálcio. Ok. Para a gente calcular o equivalente grama, é a massa molar dividido pelo número de hidroxila. Massa molar, 74. Número de hidroxila, ó, 2 hidroxila. Professor, como é que eu sei? Tem que montar a fórmula. Geralmente, na prova, professor, vai vir a fórmula para ti, tá? O professor não vai botar assim, calcula o número de equivalente grama para hidróxido de cálcio. O professor vai colocar entre parênteses, vai mostrar para ti a fórmula de hidróxido de cálcio, tá? Embora que você tenha que saber fazer a montagem da substância. Bom, isso a gente viu no primeiro ano. Bom, hidróxido de cálcio tem 2 hidroxilas, então vou ter que dividir a massa molar do hidróxido de cálcio, que é 74, por 2 hidroxila, que dá 37. Pronto, sei o equivalente grama. Sei, ó, o equivalente grama. A massa do soluto, o exercício me deu. E para calcular o equivalente grama vai ser o quê? 25 dividido pelo equivalente grama, que é 37. E ao fazer essa divisão, o número do nosso equivalente grama vai ser o quê? 0,67 equigramas. Tudo bem? Espero que esteja entendendo. O professor está tentando explicar de forma aí bem simples aí para que todos consigam entender. Bom,
Vamos ver o que vem na próxima lâmina. Agora vai vir a normalidade. O que nós vimos até esse exato momento? Nós vimos o equivalente grama e vimos o número de equivalente gramas. Basicamente, para quê? Para calcular essa criança, para calcular a normalidade. Então, o professor falou sobre molaridade para ti, que é uma unidade, e a unidade é mol por litro. E agora a gente vai entrar o quê? Na normalidade. E a normalidade a unidade é o N de normal. E é mais uma unidade de concentração. Assim como a molaridade, existe a normalidade. Tá? Então, a forma da normalidade é o N maiúsculo, tá? Mas assim, como é que se calcula a normalidade? É o número de equivalente grama dividido pelo volume em litro. Aqui está então, assim, a simplificação da forma. Mas a forma que vocês têm que saber sobre a normalidade é essa aqui, ó. Massa absoluta dividido pelo equivalente grama vezes o volume em litros. Vai dizer que você não sente saudade lá do primeiro ano do ensino médio, que o professor só perguntava para vocês, o que é uma substância simples? O que é uma substância composta? O que é uma mistura homogênea? O que é uma mistura heterogênea? CO2 é uma substância simples ou uma substância composta? Olha só, e vocês sofriam. E agora, segundo ano, olha que vocês têm que saber que a normalidade é o número de equivalente grama dividido pelo volume em litros. E que a normalidade vai ser a massa absoluta dividido pelo equivalente grama vezes o volume em litro. Olha só, olha como realmente o segundo ano é mais difícil. Né? Eu falava, vocês, não, tranquilo, bem de boa. Né? Pessoal, é difícil, mas depois que a gente aprende, torna-se fácil. Tá? Então, é só a gente querer aprender. Se vocês quiserem aprender, bem de boa, bem tranquilo, tá? Repare que o professor vai trabalhando, vai mostrando o conteúdo assim, passo a passo, vocês vão entendendo. Só que, claro, vocês vão ter que passar esse caderno, vocês vão ter que fazer exercício, porque é muita coisa, tá? Bom, então, voltando para nossa matéria, normalidade, tá aqui a forma. Massa absoluta dividido pelo equivalente grama, e a gente já sabe que o equivalente grama é a massa molar dividido por X, vezes o volume em litros. Essa é a forma da normalidade. E o professor vai fazer um exercício de normalidade para ti. Como é que vem? Calcule a normalidade. Então, tá aqui, ó. Não é molaridade, sim. Normalidade. De uma solução que tem 7,3 gramas. O que é 7,3 gramas? É a massa do soluto. É o que o exercício me deu. Não é a massa molar que eu tenho que calcular lá quantos hidrogênios, quantos enxofre. Não. É a massa que o exercício me deu. E qual é a substância nesse caso? Ácido clorídrico. Quem é o ácido clorídrico? É o HCl, é o nosso ácido que está lá no estômago. Dissolve os elementos. Ácido clorídrico. Dissolvido em 250 ml. É batata. Eles vão te dar em ml, eles vão te dar em centímetro cúbico, porque eles querem que tu transforme, né? O aluno vai substituir na forma lá, vai esquecer de transformar em litro, pronto, vai errar, tá? Então, é litros. Então, 250 ml a solução. Então, tá aí os dados. E ele só que ele já te deu para ti, ó. O ácido clorídrico, nesse exercício, vale 36,5 gramas por mol. Então, o exercício quer saber a normalidade. Ele me deu a massa, que vale 7,3 gramas. Massa molar, o exercício também me deu. Não dessa a gente teria que calcular. O volume é 250 ml. O volume é 250 ml. E para transformar ml para litro, a gente divide por 1.000. A gente divide por 1.000. 25 divide por 100, vai dar 0,25. Né? E nós temos aí o volume em litros. E agora, vamos substituir por fórmula. Pessoal, normalidade tem que usar fórmula, tá? Para calcular por regra de 3 é um pouco mais complexo e fórmula, tá? Para vocês não ficarem muito tristes com a matéria, o professor vai cobrar mesmo a normalidade na parte de diluição, tá? Então, praticamente, vai ser só substituir. Mas eu sou obrigado a mostrar para vocês a fórmula da normalidade, como é que funciona ela, para vocês poderem entender, tá? Para você depois entender na parte da diluição, que é o que geralmente cai para vocês. Bom, a normalidade. A normalidade é a massa do soluto dividido pelo equivalente grama vezes o volume em litros. Bom,
Massa do soluto, o exercício me deu 7,3, tá? O exercício me deu aqui, deixa eu apagar, ficar mais visível para todos. Bom, a massa do soluto, o exercício me deu 7,3 gramas. Ok. O equivalente grama, nós temos que calcular, mas agora acho que já está craque esse sistema. Para calcular o equivalente grama, vai ser o quê? Vai ser a massa molar dividido por X. Então, ou seja, não está aqui, não botei. Massa molar, quanto é que é a massa molar? 36,5. Ok. 36,5. Quantos hidrogênio tem? 1. Então, praticamente não precisa calcular. Né? 36,5. Então, nosso equivalente grama vale quanto? Ó, nosso equivalente grama vale 36,5. Ok. Vezes o volume em litros, que é 0,25. Pronto. Multiplicamos aqui 36,5 vezes 0,25, dá 9,1. E 7,3 dividido por 9,1, a nossa normalidade vai dar 0,8. E a unidade é N de normal. Tem exercício que vai aparecer a palavra normal, tá? Não tem problema. Mas a unidade é N de normal. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, nesse exato momento, mostrei para vocês como é que se calcula a normalidade. O professor vai repetir, ó. A normalidade é a massa do soluto dividida em equivalente grama vezes o volume em litros. Massa do soluto, que o exercício te dá. Massa, o equivalente grama, que vocês têm que calcular o equivalente grama. Lembrando que se for ácido, vai ser a massa molar dividida por número de hidrogênio. Se for base, vai ser a massa molar dividida por número de hidroxila. Se for um sal, você vai ter que diminuir a massa pelo número de cátions ou ânions. Ok? Calculou o equivalente grama, coloca aqui embaixo. E o volume em litros, aí faz o cálculo matemático. Repare, bastante multiplicação e divisão com vírgula. Ok? Isso faz parte dessa matéria. E pronto, a gente encontra aí a normalidade. E aí, pessoal, a nossa aula falta praticamente 1 minuto para terminar a nossa aula. Não vou partir para mais exemplos, tá? Na nossa próxima aula, a gente continua aí na parte de soluções. O que eu tenho a dizer para vocês sobre o que falta de conteúdo? Ainda falta algumas unidades, tá? Depois, na normalidade, a gente vai ter que ver a diluição, nós vamos ter que ver misturas, nós vamos ter que ver titulação, tá? Praticamente é isso aí que falta. Depois, normalidade, a gente vai ver diluição, vai ver mistura e titulação. Tá? Todos os conteúdos são importantes. Então, deixa eu apagar aqui. E vamos. Já encerrei já a apresentação? Acho que já. Pessoal, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Malu, tu vais mandar esses slides. Esses slides, eles são salvos em PDF. Em PDF. E já vou, assim que terminar a aula, já vou postar no grupo esses slides para vocês, tá? Então vai estar tudo bonitinho ali. O que o professor apresentou para vocês está em formato de PDF, ou seja, toda a teoria, tudo que o professor fez ali, né? Tá tudo organizadinho para vocês. Vocês nem se preocupem, tá? Essa matéria vai estar disponível para vocês em PDF, tá? E claro, a aula como está gravada, vai estar disponível para vocês até amanhã. Tudo bem, pessoal? Então, nossa aula é hoje, tá? Até a nossa próxima aula. Abração, tudo de bom para vocês.